É imaginemos por um instante o que acontece dentro do sistema de canais radiculares durante um tratamento endodôntico. Uhum. Para quem está de fora, ou até mesmo focado apenas na radiografia, pode parecer uma instrumentação mecânica direta, né? Sim. Um procedimento linear, tipo só para sanar uma infecção. Exato. Mas em uma escala microscópica, a realidade é outra. É um ambiente de extrema hostilidade biomecânica. Totalmente. É uma verdadeira batalha de forças vetoriais, atritos severos e engenharia de precisão operando ali em limites críticos. Limites bem apertados, inclusive. Pois é, o espaço lá dentro é minúsculo, escuro e desenhado com umas curvaturas que, sinceramente, desafiam qualquer lógica de usagem. E a gente tem que lembrar o que introduzimos nesse espaço, né? Sim, uma finíssima haste de metal giratória, uma lima projetada para cortar e modelar as paredes de dentina, sem sofrer uma ruptura estrutural. O que é um milagre da engenharia por si só. Com certeza, porque sabemos muito bem que se essa liga metálica fraturar lá no terço apical, é uma complicação catastrófica. Catastrófica. Compromete todo o prognóstico do dente. Exatamente. E é exatamente para dissecar como a ciência previne esse pesadelo diário que estamos aqui hoje. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um mergulho detalhado. É um prazer estar aqui de novo. Nossa missão hoje é explorar a fundo a biomecânica dos instrumentos endodônticos rotatórios. E vão fazer isso focando puramente na ciência dos materiais, sabe? Na física das forças de torque e na cinemática. Sem citar marcas comerciais de forma alguma. Isso, zero marcas de limas ou motores. O foco da nossa audiência hoje será apenas o que os dados nos revelam sobre como essa microengenharia salva dentes diariamente. E os dados que temos hoje são de cair o queixo. Ok, vamos desempacotar isso. Conta pra gente sobre essas fontes. Bom, para essa nossa análise profunda, a gente consolidou uma verdadeira montanha de literatura científica bem recente. Estudos novos, né? Sim, estudos de ponta, publicados agora entre 2021 e 2025. E o nível de rigor tecnológico empregado nessas pesquisas, olha, é algo que beira a ficção científica. Nossa, por quê? Como eles testaram isso? Os pesquisadores testaram esses instrumentos de níquel-titânio em laboratórios completamente automatizados. Ah, para tirar o erro humano da jogada. Exato. Isolando totalmente a variável do erro humano ou até mesmo a fadiga do operador. Eles utilizaram braços robóticos de alta precisão cirúrgica. Robôs fazendo o tratamento de canal no laboratório. Isso, e esses braços robóticos estavam acoplados a sensores de força em tempo real, que capturam oscilações de estresse mecânico na casa dos milissegundos. Milissegundos é uma resolução absurda. Muito absurda. Além disso, aplicaram microtomografia computadorizada para sobrepor mapas em 3D dos dentes. Mapas de antes e depois da instrumentação. Entendi. Avaliando o desgaste em nível micrométrico, então. Perfeito. É um volume massivo de dados empíricos sobre como a física se comporta quando literalmente o metal encontra a dentina. É o tipo de testes de estresse que a gente esperaria ver na engenharia aeroespacial, né? Sem dúvida. Mas aplicados diretamente à biologia humana. Bom, o ponto de partida de quase todos esses estudos lida com uma força que quem nos ouve, quem atua na prática clínica, conhece muito bem. E sente na mão, né? Sente na mão, mas que os sensores robóticos registraram em detalhes assustadores, que é o torque e o temido efeito de aparafusamento. Esse é o grande vilão. Vamos definir torque primeiro. Basicamente, não é jargão complicado, é simplesmente a força necessária para girar um objeto em torno de um eixo. Tipo usar uma chave de fenda. Exatamente. E sabemos que os motores endodônticos modernos, eles trabalham para manter a velocidade constante, certo? Certo. Quando a lâmina encontra resistência lá na dentina, o motor compensa. Ele manda mais torque. Isso. Ele envia mais torque para evitar o travamento do instrumento. Tracionando o instrumento para baixo. O que é fascinante aqui é como o próprio design de corte do instrumento se volta contra a integridade do metal. Como assim? O efeito de aparafusamento, ou screw-in effect, é uma consequência direta do formato em espiral das lâminas de níquel-titânio. Ah, como um parafuso entrando numa madeira. É a analogia perfeita. Quando o instrumento opera em rotação contínua dentro de um canal atrésico,
A dinâmica de corte gera essa força de tração vertical involuntária. A lima é sugada. Ela é literalmente sugada, tracionada de forma violenta em direção ao ápice da raiz. E aí a tragédia acontece. Pois é, no momento em que ela trava na dentina, mas o motor continua aplicando torque para tentar girar, ocorre um pico colossal de estresse torsional. O motor quer girar, o dente segura a lima e o metal no meio sofre. Exato. As consequências documentadas nesses estudos robóticos são alarmantes. Temos a fratura instantânea do instrumento por torção. Que é o que todo mundo quer evitar. Sim. E além disso, temos a extrusão apical, que é quando a lima ultrapassa o forame e lesiona tecidos periapicais. Nossa, sim. E tem algo muito documentado pelas microtomografias que é silencioso, que é a geração de microtrincas na parede do canal, Microfissuras na dentina. que predispõe o dente a fraturas verticais anos depois do tratamento. Então a missão fundamental de toda essa engenharia não é apenas cortar a dentina. É neutralizar essa força de sucção vetorial. Tentar impedir que o instrumento engula o dente mais rápido do que consegue mastigar. Boa definição. A solução lógica da engenharia foi alterar a música para que o instrumento mudasse a dança, certo? Exatamente. O que nos introduz diretamente aos dados sobre cinemática. Historicamente, a regra era ligar o motor e deixar a lima girar 360 graus ininterruptamente no sentido horário. E girando sem parar, cortava rápido. Cortava rápido, mas, como os dados mostram agora, o risco de aparafusamento era constante. Como os novos padrões de movimento alteraram esse cenário nas medições lá dos sensores robóticos? Olha, a mudança na cinemática foi, sem exagero, o maior salto de segurança registrado nessas pesquisas. Sério? Sim, os dados mostram um contraste brutal entre a rotação contínua e os movimentos alternativos. O movimento recíproco, por exemplo. Isso. O movimento recíproco puro, em vez de completar o ciclo inteiro de giro, ele avança cortando e recua para se soltar. Vai e volta. Vai e volta. Os estudos mediram configurações como 150 graus de avanço para frente e 30 graus de recuo para trás. 150, 30. Ou angulações mais abertas, tipo 240 graus para frente por 120 graus para trás. E o que funcionou melhor nos gráficos? O que os gráficos de força revelam é que ângulos de recuo mais amplos, como esses de 120 graus, eles fornecem uma janela de tempo. Tempo para quê? Uma janela na ordem dos milissegundos, que é absolutamente crucial para as flautas da lima se desengatem da malha de dentina. Ah, ela dá um passo para trás para soltar a lâmina da parede. Exato. E nesse milissegundo, o estresse mecânico despenca instantaneamente. O instrumento corta no avanço, mas aquela força de aparafusamento que estava se acumulando é zerada a cada recuo. É um alívio de tensão cíclico. Mas o que me chamou muita atenção lendo as fontes foi a evolução disso, que a literatura chama de movimento reverso adaptativo. O famoso controle sensível ao torque. Isso, conhecido por aquela sigla OTR, né? OTR, exatamente. Nesse sistema, o motor não fica no vai e vem o tempo todo cegamente, certo? Ele tem uma inteligência embarcada que lê a resistência do canal em tempo real. Os microprocessadores desses motores modernos são de fato impressionantes. No movimento adaptativo, o motor prioriza a eficiência. Então ele começa gerando direto. Ele começa e opera em rotação contínua. Ele corta de forma rápida e limpa até o milissegundo exato em que a resistência da dentina atinge um limite crítico. Um limite de torque pré-programado que o motor sente. Sim, ao detectar que o travamento e o consequente aparafusamento é iminente, ele não tenta forçar a barra enviando mais força de giro cego. Ele desiste do giro contínuo. Ele abandona a rotação contínua automaticamente e entra no modo recíproco naquele instante, girando, por exemplo, 90 graus no sentido anti-horário para trás e 180 no horário para frente. Apenas o suficiente para vencer aquela constrição específica do canal. Isso. E quando a via está livre de novo, ele retoma o giro contínuo. Ele pensa sozinho e corrige a trajetória antes que o desastre aconteça? E o impacto disso naquelas microtomografias em 3D que mapearam a anatomia do dente me pareceu, assim, um divisor de águas. Foi revolucionário para a preservação da anatomia. Porque os canais não são tubos de ensaio retos de laboratório. Temos curvaturas abruptas lá dentro, formatos de S,
formatos de J. E a rotação contínua tem aquela tendência terrível de desgastar a parede externa da curva. Sim, o que a gente chama de transporte do canal ou o desvio apical. Mas com essa cinemática adaptativa que vai e volta quando sente a pressão, os resultados de centralização do preparo mudaram radicalmente nos estudos. Mudaram da água para o vinho e a explicação física disso é linda. Conta pra nós. O desgaste excessivo em um lado da parede curva, ele ocorre porque o instrumento metálico rígido tenta voltar à sua forma reta enquanto gira rapidamente. Ele quer se endireitar dentro da raiz curva. É a natureza do metal querendo voltar ao estado original. Exato. Mas o movimento adaptativo, ao alternar a direção no instante exato em que encontra esse estresse e essa resistência, dissipa essa força lateral. E a microtomografia prova isso. O mapa 3D prova que o preparo se mantém perfeitamente fiel à anatomia original, preservando uma espessura de dentina muito mais homogênea. Especialmente nos milímetros críticos lá da ponta da raiz do terço apical. Exatamente. Um terço apical que seja severamente curvo. Você reduz a força vetorial de aparafusamento para baixo e, como bônus da física, ganha um respeito quase absoluto pela arquitetura original daquele dente. Ok, entendemos a genialidade do giro do motor para não travar. Mas os estudos não pararam na rotação do motor em si, certo? Não, tem a variável da mão. Sim, porque na prática clínica diária, o movimento não é estático. Existe o vetor vertical, a mão do operador empurrando o instrumento para baixo, chamado movimento de bicada. Backing motion. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as medições dos braços robóticos sobre a carga de pressão aplicada, o downward load, trouxeram uns números que desafiam frontalmente a nossa intuição. Olha, é de explodir a cabeça, porque vai contra quase tudo o que a cautela nos ensinaria intuitivamente no consultório. Como assim? Quando os robôs isolaram as variáveis de repetição e pressão vertical para baixo, observou-se primeiro o comportamento do movimento de descida. O descer da lima. Isso. Realizar o avanço em múltiplos movimentos curtos, de 3 a 6 bicadas para atingir o comprimento de trabalho, reduziu exponencialmente de aparafusamento. Em comparação a uma única descida contínua sem parar, né? Exatamente. As múltiplas passadas curtas permitem a extrusão de detritos e impedem que a espiral se atarrache profundamente na parede. E os testes confirmaram que essas 3 a 6 repetições extras não causam deformação indesejada na anatomia. Nenhuma deformação indesejada? Pera, pausa rápida. Deixa-me ver se eu entendi os dados sobre a carga de pressão em si, os newtons, porque isso é o grande choque dessa pesquisa para mim. Pode falar. Se forçar o instrumento para baixo aumenta o atrito e o perigo de travamento, a lógica de qualquer operador seria usar a mão mais leve possível, correto? O famoso toque de pluma, que dá cerca de 1 newton de força vertical. Essa era a lógica convencional. Mas os robôs testaram forças maiores, de 2 a 3 newtons, que é mais que o dobro de carga empurrando o metal lá para o ápice. Sim, eles testaram cargas mais pesadas. E você está me dizendo que aplicar mais força vertical, na verdade, diminui a chance do instrumento ser sugado e fraturar? Como isso sequer respeita as leis da física? Parece loucura, mas se conectarmos isso ao panorama geral da física de corte e usinagem, os dados fazem perfeito sentido. Ok, me convence. Imagine uma lâmina tentando fatiar uma superfície dura. Se a carga vertical for insuficiente àquele toque de pluma de 1 newton que você mencionou, a lâmina não consegue penetrar estruturalmente na dentina. Ah, ela fica só escorregando por cima. Ela apenas patina na superfície, gera calor por atrito e cria o que a gente chama na física de frustração geométrica. O instrumento fica esfregando e não corta? Demora muito mais para descer no canal e, como corta a estrutura, a espiral da lima tenta buscar tração de qualquer jeito, o que agrava violentamente o efeito de aparafusamento. Nossa, então a mão leve demais é perigosa. Em contrapartida, quando o braço robótico aplicou a carga moderada de 2 a 3 newtons aliada ao movimento reverso adaptativo, as arestas de corte foram pressionadas efetivamente contra a parede do canal. Elas de fato morderam a dentina. Exato, elas morderam. O instrumento começou a remover lascas de tecido de forma eficiente, avançando sem se arrastar pela parede. E como o motor está no modo sensível ao torque, ele protege o sistema, né? Exatamente. Qualquer iminência desse aperto extra causar um travamento real na dentina é instantaneamente contornada pela reversão da cinemática. Ele recua antes de quebrar.
Uma sinergia brilhante é a assertividade necessária para cortar sem patinar, protegida por um escudo algorítmico contra a fratura. É como ter a confiança para pisar fundo no acelerador em uma curva molhada, sabendo que o controle de tração está fazendo milhares de ajustes por segundo nos freios de cada roda. Genial! Adorei essa analogia. Mas veja bem, toda essa cinemática e inteligência de software não serviriam de muita coisa se o instrumento em si fosse inflexível como uma broca comum, concorda? Sem jeito nenhum. O material tem que acompanhar. E isso nos leva a outro ponto maciço dessa nossa exploração de hoje, que é a ciência dos materiais, a metalurgia por trás dessas limas. Como a gente consegue girar uma agulha metálica em uma curva apical de 45 graus sem que ela sofra fadiga instantânea e se parta ao meio? O segredo aí está no controle microscópico da estrutura cristalina do metal. Especificamente no tratamento térmico, né? Sim. O tratamento térmico avançado da liga de níquel-titânio. Exames detalham que as limas convencionais mais antigas de primeira geração mantinham um metal em uma fase cristalina chamada austenita. E a austenita é mais rígida. Ela é muito dura e tem uma memória de forma agressiva. Ou seja, ela sempre tenta voltar a ser reta, não importa a curva do canal onde você a coloque. O que causa aquele transporte do canal que a gente falou. Isso. Já as limas modernas passam por formas de altíssima precisão que mudam essa estrutura cristalina da liga para fases que conhecemos como martensita e fase R. Martensita e fase R. Isso acontece na temperatura ambiente, certo? Na temperatura ambiente do consultório. Essa alteração metalúrgica anula quase completamente a memória de forma elástica do instrumento. Ele fica molenga. O instrumento se torna extremamente plástico e deformável, o que confere uma resistência incomparável à fadiga cíclica. A fadiga cíclica, só lembrando quem nos ouve, é aquele estresse de tensão e compressão alternadas que quebra o metal quando ele gira dobrado muitas vezes seguidas. Perfeito. Uma lima martensítica pode girar milhares de ciclos a mais em uma curvatura severa sem apresentar o menor sinal de ruptura em comparação com a austenítica. Mas os estudos levantam um paradoxo muito interessante sobre essas limas com tratamento térmico. E faz todo sentido quando a gente visualiza a anatomia do canal. Qual o paradoxo? Elas são incrivelmente maleáveis, certo? E moldam-se à curvatura do dente de forma majestosa, prevenindo os desvios. Porém, justamente por se acomodarem tão intimamente a todas as paredes da curva, a área de superfície de contato da lâmina com a dentina torna-se gigantesca. Assim, o contato é muito maior. E o resultado direto dessa intimidade com a parede é uma força de aparafusamento potencialmente maior do que nas limas rígidas antigas, porque as antigas muitas vezes tocavam apenas em algumas pontas do canal devido à sua rigidez. É verdade. O instrumento flexível parece ter muito mais fome da dentina ao redor dele. É o preço que se paga pela perfeição anatômica, né? Exatamente. O engajamento circunferencial amplo dessas limas tratadas termicamente significa que, se você operar um instrumento superflexível desses em pura rotação contínua, o atrito massivo vai disparar o efeito de aparafusamento quase que instantaneamente. A tração apical seria incontrolável. E é por isso que as pesquisas chegam a um consenso irrefutável nos dados. As inovações não sobrevivem isoladas. Não mesmo. Usar o que há de melhor em tratamento térmico martensítico exige compulsoriamente o uso da cinemática inteligente e adaptativa que falamos agora há pouco. O instrumento que abraça o canal tão bem precisa da inteligência do motor reverso para quebrar a tensão do atrito, mitigando a sucção e garantindo a segurança de toda a operação de corte. A metalurgia avançada criou o problema do excesso de aderência e a engenharia de software da cinemática resolveu esse exato problema compensando o giro. É um balé perfeito entre a flexibilidade mecânica ditada pelo calor no metal e a prudência do movimento ditada pelo código do motor. Uma dança tecnológica. Bom, nós chegamos àquele momento de consolidar essa vasta quantidade de dados científicos dos robôs. Vamos resumir isso tudo. Então, o que tudo isso significa na prática diária? Se fôssemos montar um protocolo baseado estritamente no que esses estudos empíricos recomendam,
teríamos 4 pilares cruciais. Certo. Vamos detalhar isso em uma conclusão estruturada em tópicos para quem nos ouve ter isso claro. Sem dúvida. Podemos destilar o conhecimento puro dessas pesquisas em 4 tópicos fundamentais para entender o estado da arte na engenharia endodôntica hoje. Qual é o primeiro? O tópico 1 foca na cinemática inteligente. Ficou inquestionavelmente provado que movimentos que revertem a rotação de forma contínua ou sistemas adaptativos sensíveis ao torque não são apenas acessórios de luxo nos motores. Eles são mandatórios. Eles são absolutamente vitais para neutralizar o efeito de aparafusamento e prevenir picos de estresse e fraturas das limas. Perfeito. Tópico 2. A carga vertical adequada. A gente viu que o medo de aplicar força pode induzir ao erro de trabalhar com uma pressão insuficiente. O toque de pluma, que apenas arrasta a lâmina e piora o travamento. Isso mesmo. Os robôs provaram que uma carga vertical assertiva e moderada, entre 2 a 3 newtons de pressão para baixo, corta com muito mais eficiência e, contraintuitivamente, diminui as forças perigosas de tração apical. Desde que usada com a cinemática correta. Sempre bom frisar. Com certeza. Tópico 3, então. O tópico 3 trata da técnica de avanço na mão. O movimento de vai e vem. As bicadas. Sim. Os sensores indicaram que dividir o trajeto em repetições curtas de descida e subida, idealmente ali entre 3 e 6 movimentos, alivia o acúmulo de estresse sem causar qualquer deformação anatômica prejudicial, tornando-se o método mais seguro de progressão dentro do canal curvo. E, finalmente, o tópico 4. A sinergia entre material e movimento. O tratamento térmico deu às ligas de níquel-titânio uma flexibilidade martensítica impressionante, que é excelente para canais curvos. Mas essa mesma maciez aumenta o atrito, né? Aumenta o atrito e a aderência na parede do dente. Logo, instrumentos super flexíveis demandam obrigatoriamente motores com cinemática reversa e adaptativa para contrabalançar essa alta tendência de serem sugadas para dentro. Excelente resumo. E o motivo pelo qual nossa audiência deve assimilar esses 4 pontos é que eles não são apenas curiosidades isoladas de laboratório, não são só teoria. Eles mudam o jogo na clínica. Eles representam a linha tênue entre o sucesso prolongado e a falha irreversível de um tratamento de saúde complexo. O que vemos aqui hoje é a convergência magnífica entre a ciência dos materiais, a dinâmica de rotação e a física vetorial operando em um espaço de poucos milímetros dentro do corpo humano. É fascinante pensar nisso. Cada grau de recuo ajustado num software de motor, cada newton de pressão compreendido pela mão do operador e cada alteração térmica na malha cristalina do metal são, no fim das contas, ferramentas de precisão milimétrica voltadas para um único objetivo clínico. Preservar a estrutura original do dente com a mais absoluta segurança. Essa é a verdadeira engenharia aplicada à longevidade biológica. Exatamente isso. É muito instigante pensar em toda essa matemática invisível acontecendo silenciosamente a cada milissegundo num procedimento diário. E, mergulhando nesses dados das fontes de hoje, uma reflexão não sai da minha cabeça. Algo que os artigos tangenciam, mas sem responder diretamente. O que você pensou? Se esses ensaios provaram que um braço robótico equipado com sensores de força consegue modular a pressão vertical perfeita de 2 a 3 newtons de forma incansável e constante, e se os algoritmos dos motores de hoje já reagem à resistência do torque em frações de milissegundos que a mente humana sequer consegue processar... Para onde isso vai nos levar, né? Exato. Até que ponto a mão humana é, na verdade, o elo frágil dessa corrente biomecânica? Quanto tempo falta para que sistemas robóticos autônomos, alimentados por inteligência artificial e dotados de uma percepção áptica infinitamente superior à nossa, assumam a execução integral de instrumentações complexas? É uma pergunta de $1 bilhão. Um futuro onde o robô sente, prevê e navega pela anatomia microscópica com uma margem de erro próximo a zero. É um cenário perturbadoramente próximo de medicina autônoma, digno de reflexão, enquanto a gente continua a expandir os limites da nossa própria tecnologia na área da saúde. Com certeza, é algo para ficarmos atentos. Bom, nós agradecemos enormemente a companhia de nossa audiência em mais essa exploração pelos bastidores da ciência aplicada. Continuem questionando o mundo ao redor, dissecando os dados e se maravilhando com a física oculta no nosso cotidiano.
Até o próximo mergulho.